Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Dante Mantovani e este é mais um programa Música Universal. No programa de hoje, vou apresentar para vocês uma discussão em torno da influência de um professor de música muito atuante no Brasil desde a década de 1930, o alemão chamado Hans-Joachim Kollreuter. Este músico veio para o Brasil sob o pretexto de estar fugido do nazismo na década de 1930. E consta que ele nasceu em 1915 e viveu até 2005. Portanto, viveu quase um século. E boa parte dessa sua longa vida foi no Brasil, onde ele influenciou muitos, vamos dizer assim, movimentos intelectuais e movimentos intelectuais relacionados com a música. E quando eu digo que o Kollreuter era mais um intelectual do que um músico, e na verdade não sou o único que o diz. Também assim afirma o musicólogo, historiador da música e diplomata brasileiro Vasco Maris, que traz um capítulo sobre este professor em seu livro História da Música no Brasil. Mas o que chama atenção, de modo geral, na atuação de Kollreuter no Brasil, é que quando ele chega para estas bandas aqui, ele já traz consigo todas as ideias chamadas de vanguarda, e em especial a estética chamada dodecafônica. Existia uma tendência, entre muitas outras tendências na Europa, que se pretendia por uma vertente universalizante, que era essa estética dodecafônica, que consiste na técnica de composição a partir dos 12 sons da escala cromática, que devem ser apresentados todos antes que haja alguma repetição. Então, você tem que apresentar 12 sons, depois você pode apresentá-los novamente em outra série, em outra configuração, mas tem necessariamente que haver a apresentação dos 12 sons. Então isso faz com que se perca a melifluidade, aliás, a melodiosidade, a concatenação, das melodias acaba ficando prejudicada porque você tem que colocar notas necessariamente que não podem deixar de ser apresentadas na sua composição. Então isso danifica a espontaneidade. E essa vertente, exatamente, nós vamos levantar algumas hipóteses, se pretendia por algo inevitável, universalizante, o futuro da música. E por aí vocês já veem que é um discurso conhecido, Vamos pensar bem, qual o discurso que se pretende por universalizante, inevitável, representante do futuro, de uma nova humanidade, uma nova música? Ora, isso é a essência mesma do pensamento revolucionário, da mentalidade revolucionária, certo? E na arte, a palavra revolucionário é uma senha de ativamento, aliás, de ativação de vários significados, de uma simbologia muito densa, mas que encaminha as pessoas, os artistas e o público em geral a partilharem da falsa crença de que a arte necessariamente deve ser revolucionária e que o artista deve ser um revolucionário. Isso é a impregnação de uma mentalidade já de uma modernidade tardia, e nós tivemos mais de 10 séculos de músicos, de compositores, de artistas que não tinham preocupação alguma em serem revolucionários, que muito pelo contrário, por exemplo, Johann Sebastian Bach era chamado pejorativamente, até pelo seu próprio filho, de reacionário, de retrógrado. Não era exatamente esse o termo, mas como se ele fosse representante de uma velha escola, arcaica, que teria saído em desuso. Então, essa necessidade de revolucionar, de fazer tudo novo, diferente, é algo relativamente recente na história da arte. E tem a ver exatamente com essa presença da mentalidade revolucionária cada vez maior, a partir da segunda metade do século XIX, devido às obras de alguns filósofos, notadamente Hegel e Marx, não é mesmo? E também, quem deu grande impulso à mentalidade revolucionária foi a chamada Escola de Frankfurt, principalmente através do filósofo Theodor Adorno, que teorizou muito em torno, assim como Horkheimer, da dialética do negativo, ou seja, para você construir algo novo é preciso destruir tudo o que já existe. Nós sabemos muito bem que isso é uma grande furada, porque é impossível construir algo novo a partir de escombros, E essa ideia está embutida na mentalidade revolucionária. E onde quer que tenha havido revoluções, sempre tudo era destruído
e entrava-se no caos, e obviamente nada de bom surgia daquilo, né? Então essa necessidade falsa de tanto revolucionar e destruir aquilo que já existe, na verdade é uma usurpação. Usurpação da ordem, usurpação das conquistas humanas até então obtidas. E na arte, uma usurpação da própria beleza, porque a arte sempre teve a preocupação com a beleza. E se nós pegarmos, por exemplo, a concepção aristotélica de arte, que tinha a ver com a mimese, a imitação da natureza, a imitação da beleza natural, que tanto influenciou a música desde o Renascimento, passando pelo Barroco em especial, também pelo Classicismo, quando se deu o ápice da forma musical. Então, a partir da segunda metade do século XIX, essa preocupação é invertida e a necessidade de destruir tudo que já foi atingido, conquistado e revolucionar a arte, né? Essa palavra revolução, ela tem dentro dela, no seu núcleo semântico, também uma forte carga semântica, de significado de destruição. Então, sempre que você escutar a arte revolucionária, revolucionar a arte, destruir o que vem antes, destruir o que vem antes. Então, o dodecafonismo fez isso com a música, destruiu tudo para criar uma suposta nova arte, e que na verdade, vamos abreviar a história, né, é uma arte monótona, uma arte sem interesse, sem apelo para o público, tanto que não se vê em muitas pessoas em concertos ou apresentações musicais de música dodecafônica. Geralmente é um público muito reduzido e marca exatamente essa estética, um distanciamento. Nunca houve antes na história da música entre o público e os artistas. Então, como nós podemos avaliar a qualidade de uma arte que tanto afasta o público, que tanto apregou a destruição de todos os valores, né, musicais, como, por exemplo, a própria questão da melodia, né? O que é a melodia em música? A melodia é a organização temporal de ideias e sons que transmitem emoções, significados e possibilitam, em última análise, uma transcendência da condição imediata daqueles que a escutam, a apreciam. Então, nesse sentido, nós vemos que o dodecafonismo é uma estratégia bastante eficiente para a destruição da cultura musical. Ora, o que nós tínhamos aqui na década de 30, quando chega Kohlreuter ao Brasil? Nós tínhamos já um compositor consagrado e renomado mundialmente, como um dos grandes mestres da música do século XX, que era o Heitor Villa-Lobos. E o Kohlreuter vem exatamente para o Rio de Janeiro e procurou lá o Villa-Lobos, foi até ajudado pelo Villa-Lobos, segundo ele mesmo, inclusive também pelo Luiz Heitor Correia de Azevedo, que o ajudou a introduzir-se na vida musical carioca, que era o centro, né, era a capital brasileira. E ao mesmo tempo que Villa-Lobos produzia sua magnífica e exuberante obra musical, Mário de Andrade, em São Paulo, teorizava, dentro do movimento modernista, a música, porque Mário de Andrade era também um grande musicólogo. E a teoria musical de Mário de Andrade não tinha nada de moderna, ao menos não era tão vanguardista. O modernismo de Mário de Andrade consistia na união, né, das técnicas universais, técnicas eruditas, a chamada música popular rural ou música folclórica, e que tantas obras magníficas isso concedeu, né, aí para a nossa historiografia musical, para nosso catálogo de obras musicais brasileiras, inovadoras e também originais. Ora, aí Kohlreuter começa a introduzir e ensinar esses métodos dodecafônicos, mas a grande questão não é nem a música dodecafônica em si, mas a personalidade desse professor, aí, esse Kohlreuter. Ele parecia muito um agente de influência, tanto que ele era membro do Partido Comunista lá na Alemanha e veio para o Brasil de uma maneira muito misteriosa, já procurando contato com as pessoas mais influentes, e logo conseguiu se colocar e criar em torno de si todo um movimento cultural, né? Muitos o consideram até hoje mesmo um provocador, um agente provocador. Mas chama a atenção que o modus operandi dele é muito similar ao que nós vemos, por exemplo, nos manuais de ação elaborados pela KGB para seus agentes em determinados países, né? Com a abertura dos arquivos do serviço secreto soviético lá na República Tcheca, né? da SATB, um serviço secreto filo-soviético lá da República Tcheca, nós obtivemos uma série de relatos, né,
e documentos que comprovam como alguns agentes de influência brasileiros a serviço da KGB agiam no Brasil, e o modus operandi é muito parecido, porque eles começavam a fazer amizades com pessoas influentes que pudessem lhes amplificar o círculo de influência, conseguiam colocações profissionais e iam sempre cada vez mais influenciando um círculo cada vez maior de pessoas em torno do quê? Em torno de ideias pró-socialistas, filossocialistas, né? Isso é um serviço de inteligência, né? Vejam, eu não estou dizendo que o Kohreuter fosse um agente de influência soviético, né? Ou filo-soviético, ou membro do Partido Comunista Alemão agindo no Brasil. Eu não tenho documentação suficiente para comprovar isso. Mas chama atenção que ele agiu da mesma maneira como agem esses agentes, né? Pode ser uma coincidência, mas pode também não ser. Eu lembro que eu tive um professor de harmonia, o professor Ricardo Rizek, que inclusive era um estudioso de Mário Ferreira dos Santos, estudava o pitagorismo, e Mário Ferreira foi também um grande estudioso do pitagorismo. E o Rizek dizia sempre que o Kohreuter era um agente infiltrado no Brasil para destruir a harmonia, porque ele, o professor Rizek, era um entusiasta da harmonia tradicional, e o Kohreuter fundou uma tal de harmonia funcional, que era uma redução muito grosseira da ciência harmônica, né, que diz respeito ao relacionamento entre os sons, entre si, e entre os acordes, que são as reuniões dos sons, e toda a reunião disso, todo o relacionamento disso, dos sons com o cosmos, né, e tudo da harmonia, lá como era feito desde a Idade Média, no quadrívio, onde se estudava a música do ponto de vista da harmonia em relação com as ciências da natureza, que eram a aritmética, a geometria e a astronomia. Grande influência, inclusive, do pitagorismo no quadrívio, né? Pitágoras foi um dos primeiros filósofos que relacionou os sons ao movimento dos astros, à órbita dos planetas e a suas descobertas matemáticas da constituição, a constituição da música, né? Das escalas musicais, dos sons de modo geral. Tem muita programação matemática, de programação, porque é como se linguagem musical contivesse, né, em seu germe uma programação matemática, fórmulas matemáticas que descreve o comportamento dos sons do ponto de vista material, constitutivo e harmônico também, das harmonias, as proporções entre as notas, e inclusive aquilo que é belo tem proporções mais harmoniosas. Isso é todo um estudo, né, todo um campo à parte dos estudos musicais superiores. Tanto que o Ricardo Rizek, que dava aula de harmonia, se considerava um professor de harmonia superior, porque justamente a harmonia superior é essa ciência que congrega, né, os sons com todos os estudos superiores, né, da metafísica, da ontologia, da cosmologia, da própria astronomia, da teologia. Então, vocês vejam, eu vou começar a comentar algumas ideias do Kohreuter aqui, algumas falas dele, e vocês vão ver que o que eu estou dizendo não é totalmente desprovido de sentido. Então, o que eu peguei como fontes aqui? Produção do próprio Kohreuter, né? Depoimentos em primeira pessoa, porque se você lê alguma coisa que outro falou, não tem a mesma credibilidade do que quando ele mesmo fala, né? Vejam só, eu vou começar aqui por um manifesto que ele escreveu na década de 1940, chamado Manifesto Música Viva. Olha aqui. Música Viva, Manifesto de 1940, Declaração de Princípios. Eu vou ler aqui alguns princípios e vou comentar. Começa aí. A música, traduzindo ideias e sentimentos na linguagem dos sons, é um meio de expressão, portanto, produto da vida social. A arte musical, como todas as outras artes, aparece como superestrutura de um regime cuja estrutura é de natureza puramente material. A arte musical é reflexo do essencial na realidade. Peraí, vamos lá. Então, já o vocabulário denuncia, né, qual que é a teoria que está por trás disso aqui. Esse termo superestrutura advém do marxismo. Superestrutura de um regime cuja estrutura é de natureza puramente material. Um regime social, né, segundo o marxismo, a superestrutura são as ideias, são os valores, são as ideologias, ao passo que a estrutura é o lado material, que ele chama de aspecto econômico da vida social. Então, nessa relação entre estrutura e superestrutura, se produzem as ideologias e os movimentos sociais. Então aqui o Kohreuter já usa de cara, né, uma linguagem marxista para descrever o que ele propõe para esse suposto movimento musical, que ele chama de música viva. Então o reflexo do essencial na realidade é puramente material. Vejam só que coisa, né?
Quer dizer, a transcendência da arte, do belo, do espírito na arte, do discernimento espiritual, da inspiração, do divino, isso tudo não existe para ele, ou não deve existir. Isso é até mais grave, não deve existir, não é nem que não existe, é que não se deve enxergar. Eu acho até que ele negue isso, mas é muito estranho já de cara, nesse manifesto de 1940, ele excluir a possibilidade da transcendência na arte, né? Vamos seguir aqui. A produção intelectual, servindo-se os meios de expressão artística, é função da produção material e sujeita, portanto, como esta, a uma constante transformação à lei da evolução. Música é um movimento, música é vida. Ah, tá, beleza, vamos parar aqui mais um pouquinho, olha só. Então a produção intelectual, incluso aí a produção artística, é função da produção material, gente. Olha só que coisa, mais marxista, não? Só que aqui me parece já um marxismo mais de linha gramsciana, porque a produção intelectual, incluso a produção artística, é uma função da produção material. Então, peraí, então, toda a produção intelectual deve servir a quê? Deve servir, então, a isso que o Marx chama de a luta de classes, né? A luta de classes se desenvolve, né, nesse teatro da produção econômica. Então, a produção econômica, o desenvolvimento econômico da sociedade é onde ocorre essa luta de classes, e para isso deve contribuir o intelectual orgânico, o gramscista, né, que é aquele que vai facilitar o trabalho dos revolucionários, da revolução, preparando a mentalidade pró-socialista. Tá certo? Então, até aqui, o modus operandi do Kollreuter está muito dentro dos agentes do serviço secreto soviético, né? Então vamos lá, seguindo aqui. Música viva, compreendendo esse fato, combate pela música que revela o eternamente novo, isto é, por uma arte musical que seja expressão real da época e da sociedade. Eternamente novo, hein? Esse eternamente novo aí é o que? É a nova classe revolucionária, né? Que o Marx dizia que a única classe nova realmente que nunca teve poder foi a classe proletária, né? Então vejam que linguagem, né? Expressão real da época e da sociedade. Mas peraí, por que a arte tem que ser a expressão real da época e da sociedade? Não tem que ser. Eu não posso fazer uma obra de arte então que se refira a 2 milênios atrás? Como é que ficam os grandes mestres do Renascimento? Então a arte que eles fizeram é morta? Se ele está chamando de música viva aquilo que fala só do presente, só do momento? Então as grandes obras do Renascimento são inválidas, ó. São arte morta porque se referem a milênios de antecedência. Então não faz sentido, né? Não faz sentido algum isso aqui. É pura linguagem panfletária, né? Puro discurso erístico, ou seja, que visa convencer alguém de algo, mas não está procurando a verdade. Então, por aí você já percebe que é um discurso falso. Vejam só. Música viva refuta a assim chamada arte acadêmica, negação da própria arte. Música viva baseada nesse princípio fundamental apoia tudo que favorece o nascimento e o crescimento do novo, escolhendo a revolução e repelindo a reação. Bom, gente, peraí, né? É mais claro do que isso, mais evidente do que isso. Escolhe a revolução e nega a reação. O que ele chama de reação? O que ele chama aqui de arte acadêmica. Só que também não especifica o que é essa arte acadêmica. A arte acadêmica é tudo, então, que não é o que ele está propondo. Nós sabemos que existe arte superior que ele chamaria de acadêmica ou de reacionária, mas que não tem nada de acadêmica, não tem nada de uma arte sistematizada. Eu cito, por exemplo, algumas obras de Gustav Mahler, que são pura emoção, pura transferência de estados anímicos para a música. Não tem nada de academicismo naquilo, está certo? Assim como Villa-Lobos também, que rompeu completamente os parâmetros do academicismo, em função de uma expressividade incontida, né, e refreada. E estaria tudo aqui nisso que ele combate, que o Kollreuter combate como sendo arte reacionária, acadêmica, né? Bom, vamos seguir aqui. Música viva, compreendendo que o artista é produto do meio. Puxa vida, aqui eu tenho que parar de novo, porque como é que o artista é produto do meio, meu Deus do céu? Se o artista for um produto, como é que ele vai produzir algo? É a inversão lógica da realidade, né? Muito característica da mentalidade revolucionária. Então, o artista é um produto do meio e a arte só pode florescer quando as forças produtivas tiverem atingido um certo nível de desenvolvimento. Apoiará qualquer iniciativa em prol de uma educação não somente artística, como também ideológica, pois não há arte sem ideologia. Bom, aqui já aparece até um panfleto, né, lá do regime soviético, né, lá da União Soviética. Parece que ele copiou ipsis literis lá o manual do Zhdanov, que é o comissário do povo para assuntos culturais. Quer dizer, para o regime soviético a cultura não existia em si.
né, enquanto uma manifestação espontânea. Ela produz uma ideologia e, como tal, deveria servir à revolução, porque toda ideologia deveria servir à revolução socialista. Quer dizer, porque o socialismo admite, inclusive, uma ideologia contrária, né, regime totalitário. Então o Kohreuter aqui está propondo um totalitarismo musical, cultural e ideológico também, não para na música, tem que ser uma educação ideológica, quer dizer, doutrinação, estupidificação, né, escravização mental mesmo, tá certo? Vejam o que ele está propondo aqui na década de 1940, no Brasil. E se nós analisarmos a situação artística e cultural do Brasil hoje, nós vemos de onde que veio, né, esse processo de destruição aí. Bom, seguindo aqui, ó, olha só, tem mais, hein? Música viva, compreendendo que a técnica da música e da construção musical depende da técnica da produção material. Propõe a substituição do ensino teórico musical baseado em preconceitos estéticos tidos como dogmas, por um ensino científico baseado em estudos e pesquisas das leis acústicas, e apoiará as iniciativas que favoreçam a utilização artística dos instrumentos radioelétricos. Bom, chama atenção essa linguagem novamente, né? Produção musical depende da técnica da produção material. Tudo é material, né? Esse vocabulário de forças produtivas atingindo um certo nível de desenvolvimento é o que Marx fala sobre as condições da revolução socialista, né? Quer dizer, o socialismo só vai acontecer quando o próprio capitalismo desenvolver-se a tal ponto que essas forças produtivas, em seu ápice de desenvolvimento, permitirão aí aos proletários a tomada do poder. Então o Kohreuter parece que adaptou aqui a linguagem panfletária de Karl Marx para a música. E apoia, isso aqui é outra coisa interessante, né? Apoia a utilização de instrumentos radioelétricos. Quer dizer, o instrumento radioelétrico, o que é? Aquele circuito de amplificação, isso me parece que já era um plano antigo, porque desde a década de 40 que já estão falando nisso, né? Mas a partir da década de 40 surgiu a chamada música concreta na França, que consistia na gravação de sons pré-gravados que, combinados entre si, gerariam peças musicais, né, peças acústicas. O principal representante dessa linha na França era um engenheiro de som chamado Pierre Schaeffer. E o Kohreuter, então, também está em sintonia com isso. Aliás, um parênteses, esses grupos de música experimental sempre receberam muito dinheiro estatal, muito incentivo, não apenas moral, mas também financeiro. E o estúdio desse Pierre Schaeffer na França até hoje recebe muito dinheiro do governo para fazer esse tipo de obra. Então, e outra coisa, quando ele fala aqui que tudo que ele combate são preconceitos estéticos tidos como dogmas. Isso que ele está propondo não são dogmas não, né? Imagine se fosse. Aí ele prossegue aqui, dizendo o seguinte. Mas antes de prosseguir, só para explicar melhor essa questão dos instrumentos radioelétricos, eles recebem muito dinheiro para fazer isso até hoje, né? Inclusive verbas para pesquisa em música no Brasil tem que estar tudo relacionado com isso. Utilização de instrumentos eletrônicos para criação musical. 90% das verbas deve ser para isso. Isso eu entendo como uma espécie de estímulo ao inumano, ao antinatural e também a perda da instantaneidade, do frescor musical. Porque, por exemplo, quando você toca um violino, você encosta o seu dedo no corpo do instrumento, né? As suas mãos produzem o som e a sua própria carne, contato da sua própria carne na corda, ao segurar e pressionar as cordas, é que produzem os sons. Então isso é muito mais pessoal, isso é muito mais íntimo, isso gera a beleza do instrumento musical, né? Então quando você tem tudo feito por computadores, acaba ficando algo mais frio, algo mais inumano. E eu entendo que a preocupação dessa chamada auto-intitulada arte vanguardista é desumanizar a arte. É retirar a beleza, a espontaneidade, o frescor e a naturalidade da arte. Então tem que haver também a substituição dos instrumentos musicais por instrumentos, ele chama aqui de radioelétricos. São mais frios, são mais inumanos. Então, como por exemplo o microfone. Uma coisa é você ouvir uma pessoa cantando sem microfone e outra com o microfone. O microfone distorce consideravelmente a voz humana. Então, ele segue. Música viva estimulará a criação de novas formas musicais que correspondam às ideias novas, expressas numa linguagem musical contrapontístico-harmônica e baseada num cromatismo diatônico. É muito vago, né? Cabe qualquer coisa. Novas formas que correspondam a novas ideias. Isso é muito vago. Música viva repele, entretanto, o formalismo, isto é, a arte na qual a forma se converte em autônoma, pois a forma da obra de arte autêntica corresponde ao conteúdo nela representado. Aqui já é palavreado sem sentido, porque não existe uma obra cuja forma se converte em algo autônomo. Existe a forma em si, a não ser aqueles 4,33 do John Cage, que não tem conteúdo algum. É uma discussão, não é nem uma obra musical.
Bom, aí ele segue, dizendo o seguinte: música viva compreendendo que a tendência arte pela arte surge num terreno de desacordo insolúvel com o meio social, bate-se pela concepção utilitária da arte, isto é, a tendência de considerar as obras artísticas a significação que lhes compete em relação ao desenvolvimento social e à superestrutura dela. É mais uma vez aquela linguagem marxista embutida na arte, né, na proposta supostamente artística. Então, aí ó, toda a linguagem da dialética hegeliana marxista, desacordo insolúvel da arte com o meio social. Que desacordo que é esse? Na cabeça dele que existe esse desacordo. Concepção utilitária da arte. E se você advoga isso, você está realmente dizendo que a arte não tem valor algum, que tem que ter um valor utilitário. Isso é o pensamento de Stalin, né? Não tem diferença nenhuma entre esse pensamento e o pensamento de Stalin. Tá bom? É usar arte para a revolução, né? Como peça de propaganda, arte transformada em propaganda. Isso, aliás, isso é o que o socialismo fez com a arte, tá? Você vê como que isso é realmente destrutivo. Bom, vamos lá. Música viva, adotando os princípios de arte e ação, abandona como ideal a preocupação exclusiva de beleza, pois toda a arte de nossa época não organizada diretamente sob o princípio da utilidade será desligada do real. Ah, é? Só porque você quer, né, Kohlreuter? Então não pode ter beleza, porque se tiver beleza, ela está desligada da realidade. A realidade, para ele, então, é algo horrendo, bizarro, né? Uma mentalidade totalmente distorcida, né? Princípio da utilidade, quer dizer, o que não for arte ideológica, propagandística, filosoviética, não é arte, né? Mesmo que seja bela. Então aí vocês veem, né, a origem da nossa debacle cultural que vivemos hoje, no século XXI, né? Onde começou isso. Mas seguindo, falta pouco, Música viva acredita no poder da música como linguagem substancial, como estágio na evolução artística de um povo. Combate, por outro lado, o falso nacionalismo em música, isto é, aquele que exalta sentimentos de superioridade nacionalista na sua essência e estimula as tendências egocêntricas e individualistas que separam os homens, originando forças disruptivas. Opa, pera aí, então ele tá falando mal de quem o ajudou, do Villa-Lobos, do nacionalismo musical, né? Porque isso exalta sentimentos de superioridade, pelo amor de Deus. Então quer dizer, o que você tá propondo não é a superioridade da sua arte utilitária em relação a outra, não? É um discurso que se auto-anula, né? E quem disse que o nacionalismo estimula o individualismo e o egocentrismo? Muito pelo contrário. Nacionalismo é aquela força que faz com que os indivíduos sintam parte da mesma nação, né? Do mesmo povo. É um sentimento coletivo. Não dá pra você ser um nacionalista e individualista ao mesmo tempo. Impossível. Então vocês vejam um jogo de palavras cuidadosamente jogado aqui para manipular e suspender o juízo crítico das pessoas, né? E até hoje isso aqui é louvado, como vocês devem imaginar, isso é louvado academicamente, né? No ambiente acadêmico brasileiro, as universidades brasileiras louvam, Kohlreuter louvam esse manifesto aqui e todas essas ideias revolucionárias aí. Segue aqui. Kohlreuter. Música viva acredita na função socializadora da música, que é a de unir os homens, humanizando-os e universalizando-os sob a bandeira do socialismo, claro. Música viva, compreendendo a importância social e artística da música popular, apoiará qualquer iniciativa no sentido de desenvolver e estimular a criação e divulgação da boa música popular, combatendo a produção de obras prejudiciais à educação artístico-social do povo. Mais uma vez parece o Stalin falando, né? Essa boa música popular certamente é aquela que favorece a revolução, né? O que não favorece deve ser combatido. Linguagem altamente panfletária, né? Música viva compreendendo que o desenvolvimento das artes depende também da cooperação entre os compositores e das organizações profissionais, e compreendendo que a arte somente poderá florescer quando o nível artístico coletivo tiver atingido um determinado grau de evolução, apoiará todas as iniciativas tendentes a estimular a colaboração artístico-profissional e a favorecer o desenvolvimento do nível artístico coletivo, pois a arte reflete o estado de sensibilidade e a capacidade de coordenação do meio. Consciente da missão da arte contemporânea em face da sociedade humana, o grupo Música Viva acompanha o presente no seu caminho de descoberta e de conquista, lutando pelas ideias novas de um mundo novo, crendo na força criadora do espírito humano e na arte do futuro. Mas espera aí, como é que você crê na força criadora do espírito humano se você não pode criar nada que não esteja vinculado a uma concepção utilitária, ideológica e sociologizante? Então você está sendo mais uma vez contraditório, né? Você não pode criar nada porque o que não tiver... você só pode se remeter à realidade mais imediata, mais concreta, mais palpável, porque senão não é arte. Então qual que é a força criadora que você tem aí? Você é um imitador daquilo que é mais próximo. Você não pode nem sequer usar a sua criatividade.
tá certo? E vejam aqui o vocabulário mais uma vez, né? Tem que desenvolver um nível coletivo, nível artístico coletivo, quer dizer, um pensamento puramente utópico, né? Utópico no sentido de que é impossível você desenvolver coletivamente, né, um nível artístico de modo que todos possam, né, colaborar aí com esse desenvolvimento artístico coletivo que ele chama, e que é uma redução da própria capacidade de apreensão da qualidade artística, porque tudo é reduzido ao utilitarismo propagandístico, utilitário e ideológico. Aí isso daí foi publicado, esse manifesto, em 1946, né? Mas olha, não para por aí as contradições desse cidadão aí, Kollreuter, né? Ele defende, por exemplo, né, que a educação musical não é para formar músicos. Mas como é que você vai desenvolver o nível artístico coletivo se você não vai formar bons músicos? Para formar seres humanos. Mas que tipo de ser humano que ele quer formar com isso aí? Um ser humano que vai ser o habitante dessa paideia socialista, onde tudo é igual, tudo é morno e vinculado ao cotidiano mais imediato e direto. Então você elimina a possibilidade da transcendência, a possibilidade da beleza, do discernimento espiritual, aquilo que é belo, aquilo que não é, aquilo que eleva, aquilo que nos prende, né, na materialidade mais imediata, aquilo que o Gramsci chamava de terrestrialização do homem, né, que era o objetivo dele, da técnica revolucionária dele, do marxismo de modo geral, que visava aniquilar também o Ocidente, né, porque o Ocidente era uma espécie de sustentáculo da civilização que deveria ser destruída para a implantação do regime socialista. E o Gramsci encontrou aí os pilares, né, do Ocidente e, naturalmente, as propostas para a sua destruição, dentre os quais o cristianismo, né, que afirma a transcendência da alma humana em relação às próprias condições materiais. Tudo que o marxismo e o materialismo negam. Nós vemos aqui como o Kollreuter também é bem marxista e gramsciano, nesse sentido de negar a transcendência, né, da arte, da beleza musical. Agora, ele teve essa atuação como professor e as ideias supostamente pedagógicas dele também são absolutamente contraditórias e se autoanulam umas às outras, né? Então, por exemplo, ele fala umas coisas aqui, eu até peguei essas falas dele aqui em documentários, e ele mesmo falou, como por exemplo, ele diz o seguinte: informação é algo novo, a música é informação, né? E então não pode haver muita informação na música, porque senão perde a graça, perde o interesse. Mas espera aí, as próprias músicas revolucionárias, estéticas, vanguardistas são aquelas que acumulam informação de uma maneira que é até impossível de captar, como por exemplo o serialismo integral de Pierre Boulez, ou ainda o maximalismo de um Luciano Berio ou Luigi Nono. Esses compositores colocam o máximo de informação possível, né? Musical, extramusical, linguística, instrumentos eletrônicos, uma orquestra ampliada, coro e tudo mais, como por exemplo na primeira sinfonia do Luciano Berio, e muitos textos diferentes e várias línguas diferentes. Pô, esse máximo de informação aí, então quer dizer que a obra vanguardista que segue a tendência revolucionária também é desinteressante. Então não faz muito sentido. E se você ouvir, eu não vou torturar ninguém aqui colocando as músicas do Kollreuter, porque realmente uma vez eu coloquei de Schoenberg, já reclamaram muito, então pelo amor de Deus, se eu colocar Kollreuter então. Mas é uma espécie de caricatura das próprias peças de Schoenberg, atonais, peças atonais dodecafônicas, e o Kollreuter disse que aquilo não é nem um dodecafonismo, é um quase dodecafonismo, que é uma composição gestáltica. O negócio de Gestalt o que ele quer dizer com isso é que são gestos sonoros, esparsos e eventos raros, musicais, que consistem em notas tocadas a esmo, sem muita conexão entre si, sem um princípio unificador, que faz com que aquilo fique um discurso ininteligível. E, na verdade, o que eu percebi é o seguinte: existe uma grande similaridade, tanto do modo de ser do Kollreuter, do modo de falar, de gesticular, muito teatralizado, fala como se fosse uma espécie de mestre Jedi, como se estivesse falando uma coisa muito profunda, muito sábia, mas esse palavreado dele é totalmente sem sentido. De modo que eu acho que ele está se dirigindo diretamente a um cérebro mais reptiliano, né, ao subconsciente mesmo. E parece técnica de direção mental, né, como aquela programação neurolinguística, as técnicas lá de Pavlov, de lavagem cerebral. Tanto que ele criava círculos de alunos que o idolatravam, né, e estavam acima de qualquer crítica. Nunca ninguém fez uma crítica dessa obra pedagógica do Kollreuter. Bom, o pessoal ressalta muito o que ele mais tem, o currículo dele, né, tem de mais elevado, é o fato dele ter sido professor de alguns grandes compositores do Brasil, como por exemplo o Santoro Guerra Peixe, Eunice Catunda e o Edino Krieger, que são compositores que realmente têm obras interessantes, significativas. Mas por outro lado, ele dizia que ele apenas provocava os alunos e aprendia com os alunos.
Ele mesmo disse isso. Então, quer dizer, pode muito bem ser, os alunos podem ter se aproximado dele e descobriram suas verdadeiras vocações, se afastaram, e isso não tem necessariamente um mérito, né, desse professor, porque inclusive todos eles romperam e brigaram. Agora é muito interessante essa trajetória do Kohlreuter, né, por causa das técnicas de aproximação, as técnicas de entrismo, né, que tão bem lembram esse modus operandi do serviço secreto soviético. Ele mesmo fala de algumas passagens da vida dele aqui que são suspeitas nesse sentido. Ó. Como eu disse, não dá pra gente provar que ele era um agente, mas esses pontos são um pouco... tem muita coincidência, né, com os manuais de atuação lá do serviço secreto. Olha só, quando ele fala, por exemplo, que ele foi preso junto com o presidente da ProArt, né, que o ajudou depois bastante. Ele fala também muito sobre obras que ele fez em homenagem aos operários que constroem as novas vidas. Sempre essa preocupação, né, ideológica chama muita atenção. Ele foi preso por quem? Será que foi pelo regime militar, né, por envolvimento com... não fala quem que prendeu, né? Mas ele diz que, por exemplo, foi uma espécie de professor de música, diretor musical lá na Universidade Federal da Bahia, que lá tinha muito dinheiro e tinha lá um reitor que tinha um projeto revolucionário lá para a universidade. Como é que ele foi parar lá? Ninguém sabe. Bom, claro que certamente ele era conhecido como um revolucionário, né? E depois disso ele ganhou um prêmio da Fundação Ford, uma fundação globalista que também tem o objetivo e apoia escancaradamente todo o movimento esquerdista no Ocidente, no próprio Ocidente, né? Para a destruição da soberania nacional dos países e conseguinte implantação de um regime globalista, né? Um governo mundial. E depois desse prêmio da Fundação Ford, o Kohlreuter foi convidado para fazer um trabalho cultural na Índia, no Japão, no mundo todo. E ao mesmo tempo ele diz o seguinte, nesse documentário, quem que dirigiu o documentário foi o tal de Rogério Sganzerla, né, um documentário de 2003. O Kohlreuter diz o seguinte, a única coisa que ele não pode ensinar é uma pessoa a realizar sua personalidade. Ué, mas então para que ele ensina as coisas, né? Que é o anti-Spoldais, né? Aquele que não consegue realizar-se enquanto homem, o aluno dele. Mas nós vemos o contrário, nós vemos que à medida em que esses alunos se afastaram, eles conseguiram se realizar. Também ele fala que teve uma carta de recomendação de um amigo de Berlim quando ele veio para o Brasil, né? E que isso ajudou ele a se aproximar de Villa-Lobos, a quem depois ele deu aquela facada que nós mostramos ali, criticando o suposto nacionalismo em música, né? Como se fosse algo artificial e egocêntrico. Olha, já o Júlio Medalha, que é um maestro também, parece que foi aluno dele, disse que o que ele fez de melhor como musicista foi sua carreira como flautista. Diz que ele foi um grande flautista, tocou muito bem flauta. Então aí já deixa de lado toda essa parte esotérica aí, né? Uma espécie de guru do vanguardismo. Isso aí para o Medalha não tem tanta importância quanto o que ele fez como flautista. E é interessante que uma outra aluna dele, Teca Alencar de Brito, reconhece que nunca houve um aluno kohlreuteriano, né? Quer dizer, alguém que tenha seguido as ideias dele. Realmente as pessoas se aproximavam dele e depois seguiam seus caminhos, né? Então não sei até que ponto, qual o mérito dele nisso, não tem como avaliar isso. E a gente vê alguns discursos dele, ele mesmo falando, né, o Kohlreuter mesmo falando, fala, precisamos sentir as forças que preparam o mundo de amanhã. Sempre essa linguagem revolucionária, né, utópica, propagandística. O discurso da doxa, né, o discurso que visa, que objetiva instaurar as pessoas na esfera da ação, e não da reflexão, nem da busca pela verdade. Então é sempre uma coisa de atitude, muito propagandística, muito artificial. Quando a coisa é genuína, quando a arte, quando a manifestação é genuína, é autêntica, é sincera, isso atrai. Quando não é, causa repulsa. Eu nunca vi ninguém colocando uma música de Kohlreuter para dormir, para relaxar, no carro, enfim. É repulsivo, porque é artificial, é forjado, tem uma outra finalidade que não a finalidade nominal. Isso em arte é mortal, porque isso sim torna a música morta e não música viva. Ele está falando aqui, esse manifesto música viva é exatamente como não fazer uma música viva, tá certo? Eu acho que os alunos tinham contato com isso e falavam, não, eu vou fazer o oposto disso. Aí sim, faziam algo interessante, né? Mas eu acredito que esse Kohlreuter era uma espécie de guru mesmo, dirigia mentalmente seus alunos, né? E aqueles que tinham uma personalidade mais forte rompiam e seguiam seus caminhos, né? Porque isso independia de terem sido ou não alunos do Kohlreuter, né? O Brasil sempre foi um deserto cultural, então tem um professor da Alemanha, vamos lá ver qual que é a dele, né? Mas não foi muito bom, eu vou seguir meu caminho agora. Agora, por outro lado, eu conheço outros que foram alunos
do Kollreuter, né? Inclusive professores que eu tive na faculdade, e eu percebo uma completa submissão mental, uma atitude acrítica, não param para questionar nada, e realmente uma tragédia cognitiva, né? E tem gente que ficou realmente estupidificada, como por exemplo tem um pianista que foi aluno dele lá e aparece nesse documentário também, e olha com uma cara assim de idolatria, como quem está olhando para um deus. Então você percebe que há um dirigismo mental ali. E ele faz uma coisa muito, um golpe de marketing, mas acho que tem muito a ver também com esse dirigismo mental, essa programação neurolinguística. Ele criou uma partitura numa espécie de um globo transparente, né? Ele chama de acronon, que é um tempo diferente, diz ele que depende da emoção das pessoas, e tem lá uma série de sinais gráficos, e o músico, o intérprete deve seguir aquilo de acordo com o que ele acha que é uma sequência mais apropriada, né? Agora esse negócio do globo, você parece um senhorzinho velhinho de idade com um globo na mão. Quer dizer, olha, o conhecimento global, o conhecimento da Terra, o conhecimento do mundo, ele se vende como este grande mestre do conhecimento, um conhecimento inatingível, né? Aos réis mortais. Você vai ver, analisar o discurso do cara, só fala bobagem, só fala asneira. Então, peraí, alguma coisa tem aí. Qual esse poder de atração da personalidade dele é indiscutível. Agregava mesmo muita gente em volta dele, mas o discurso totalmente incoerente, nonsense, vago, impreciso, como, por exemplo, acontece nas taricas, né? E em outras sociedades secretas ou discretas, em que você tem o poder sacerdotal que necessariamente deve dirigir, e exatamente para poder dirigir a consciência dos seus seguidores, eles usam de linguagem vaga, imprecisa, paradoxal, né? Tanto que o Kollreuter diz o seguinte: a verdade é o paradoxo, porque o culpado é o morto, não o assassino. Quer dizer, o paradoxo é o quê? A impossibilidade lógica. E no mesmo momento em que ele diz que a impossibilidade lógica é que a verdade, ele já inverte a lógica, né? Sujeito-objeto, dizendo a culpa do assassinato é do morto, não do assassino, né? Bom, pro Stalin era assim também, né? Quer dizer, quem tinha culpa de estar sendo assassinado era o sujeito que não queria colaborar com ele, e não ele que estava mandando matar o sujeito, né? Isso é evidente, se você estudar a vida do Stalin, você vai ver que ele considerava culpado, ele fazia a pessoa achar que era culpada, né, de estar sendo assassinada por ele. Coisa realmente demoníaca, né? Esse vocabulário de sentir as forças prepara o mundo de amanhã também tem muito a ver com os poemas satanistas de Karl Marx. Algumas outras coisas que ele fala nesse documentário que não são dignas de muita análise ou de muita discussão, porque ele também já estava bastante velho, né? E a outra coisa que é importante ressaltar, que na década de 1950 houve uma polêmica, inclusive escrita por meio de cartas, manifestos, entre o Kollreuter e o Camargo Guarnieri, né? Já falei sobre isso no programa que eu fiz aqui sobre o Guarnieri. O Guarnieri foi um grande compositor brasileiro que seguiu a linha nacionalista de Villa-Lobos, realmente um grande talento, reconhecido no Brasil e no exterior. Venceu até o próprio Villa-Lobos em um concurso internacional de composição nos Estados Unidos. E o Guarnieri foi o único que reagiu ao Kollreuter, né? Com personalidade forte, não se deixou dirigir por esse guru, esse líder de seita, né? Foi o Kollreuter, mais até do que um professor de música, porque ele mesmo confessa que ele dirigia mais a personalidade dos alunos do que o próprio conhecimento musical deles. E ele dizia também que dava aula de harmonia, de teoria, de contraponto. Até existe um tratado de contraponto, de harmonia funcional, que o Rizek, o meu professor lá, o Ricardo Rizek, destruía com essa harmonia funcional, porque era uma simplificação grosseira. Mas o grosso mesmo era o dirigismo da personalidade. E o Guarnieri colocou os pingos nos is, falou que era um charlatanismo puro. Aí, quando perguntado sobre isso no documentário, o Kollreuter disse que o Guarnieri fez isso porque ele, Kollreuter, teria roubado a mulher do Guarnieri. Quer dizer, é realmente uma coisa de um baixo nível moral, né? Um mau caratismo muito grande que lembra mesmo as sociedades secretas, as seitas, as taricas, e esse ambiente de traições, né? E de intrigas. E você vê alguns outros supostamente discípulos do Kollreuter, né? Esses realmente são, eu diria até que são vítimas, né? Porque tem uma personalidade realmente, como é que eu posso dizer? Uma personalidade tão submissa que faz com que as pessoas fiquem idiotizadas, no sentido de que não tem o menor senso crítico, né? Com relação às maiores absurdidades que o Kollreuter dizia. Também não vou jogar no lixo todo o trabalho dele, né? Porque, como eu disse, teve alguns alunos que realmente foram grandes compositores. E pode ser que ele tenha dado alguma contribuição para isso. Mas também é preciso fazer um esforço para dimensionar, dar uma verdadeira dimensão para a influência dessa figura na história da música brasileira. E como tudo são louvores, né?
Acho que o único que criticou o Kohreuter foi o Camargo Guarnieri. Então eu resolvi dedicar esse programa de hoje a este tema, porque é importante nós conhecermos as origens e as formantes, né, da nossa atual situação cultural no Brasil. Quer dizer, quando nós vemos essa situação de degeneração da cultura, quando a arte não vai para frente, não progride, assim como a cultura, nós temos que identificar as origens disso, né? E essas origens estão lá na década de 1940, como eu demonstrei para vocês aqui lendo o manifesto do grupo Música Viva. E só para que não fique tão inverossímil essa minha hipótese de que ainda não comprovei, ainda não tenho dados suficientes para comprovar, mas a linguagem empregada pelo Kohreuter, assim como o modus operandi dele, do ponto de vista social e do ponto de vista mental, como ele dirigia mentalmente seus alunos, tudo isso, né, faz parte aí de um modus operandi muito característico de agentes de influência, de serviços secretos, notadamente de países comunistas. E ele era afiliado a um partido comunista, então tem várias pistas e indícios de que ele possa ter sido realmente um agente de influência, mas, como eu disse, ainda não posso afirmar categoricamente, né? Eu estou apenas apontando aí esses indícios para que fique o assunto ao menos abordado, né, aqui na rádio. E até porque o próprio Kohreuter também fez muitos programas de rádio divulgando essas ideias dele aí e influenciou toda uma geração, aliás, mais de uma geração, né, de artistas, pessoas vinculadas à arte e ao trabalho intelectual com a arte, né? E esse discurso sempre ficou sem contrapartida, né? Sem a anteposição, que eu fiz hoje exatamente esse trabalho, né? Bom, pode ser que eu volte a tratar desses assuntos nos próximos programas de rádio que eu venha a fazer, mas eu já estou satisfeito por aqui, não vou alongar o assunto. E diferentemente dos outros programas, eu não mostrei obras musicais, por duas razões. Primeiro, porque eu tinha bastante coisa para falar, né? Ler todo o manifesto, analisá-lo, discutir essas passagens da vida do Kohreuter, inclusive os depoimentos que ele mesmo deu nesses documentários ou nos livros. O Vasco Mariz o conheceu pessoalmente, ele também falou algumas coisas sobre o Vasco Mariz, e então é sempre bom tomar as fontes primárias. E a outra razão para não ter mostrado o repertório é porque é realmente um pouco monótono, enfadonho, e eu acho que a questão do ponto de vista cultural, psicológico, espiritual é mais importante por isso. Agora, quem quiser ouvir as obras do Kohreuter, basta digitar seu nome, o nome dele no YouTube, você vai conseguir ouvir as obras dele, né? Que eu já adianto, não tem muito interesse. É mais essa ação de provocador cultural dele que, no meu ponto de vista, tem mais relevância para nós entendermos o atual cenário cultural do Brasil. Está certo? Então, eu sou Dante Mantovani, este foi mais um programa Música Universal pela Rádio Vox e convido a todos a curtirem nossa fanpage www.facebook.com/música universal. É isso, meu boa noite a todos, uma ótima semana, fiquem todos com Deus.